Policiais, bombeiros estão todos incrédulos com esse caso. A história é a seguinte: um pai suspeito de matar a própria filha e enterrar o corpo dentro da casa em que ele morava com a criança. Gabi de Saboia está acompanhando esse caso, está apurando em loco esse assunto, está compartilhando com a gente nos bastidores do SBT e ela estava me contando aqui na nossa redação algumas informações sobre esse caso e eu fiquei estarrecido, Gabi. Eu tenho certeza que você ainda mais, por acompanhar de perto tudo o que está acontecendo. O que você consegue trazer de informações para a gente desse caso absurdo que você está apurando? Boa noite. Boa noite, Casagrande. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Casagrande, eu estou estarrecida ainda diante desse caso, e não só eu, todos os moradores aqui da comunidade Jandaia, que fica aqui em Guarulhos, Parque Jandaia, tá todo mundo, e a família da Manuela. Manuela é uma menina que ia completar 4 anos e ela foi assassinada, faltando um dia antes de completar 4 anos. Não só assassinada pelo pai e pela madrasta, mas também escondida dentro da lavanderia da própria casa que ela morava com o pai e a madrasta e mais 3 crianças, sendo o Davi, que é irmão de pai e mãe de Manuela, e mais outras 2 crianças que eram filhos da madrasta. E tudo só foi revelado, isso já aconteceu há mais de 2 meses, Casagrande. Há 2 meses que essa menina está enterrada, com crianças convivendo e a família tendo uma vida normal diante de uma criança enterrada dentro da casa, numa lavanderia, lavando roupa, tendo uma vida como se nada tivesse acontecido. E tudo isso só foi descoberto porque a mãe da Manuela, que é a Gabriela, estava desconfiada do sumiço da filha já durante um tempo. Há mais de 2 anos que a Gabriela não tem mais a guarda, não mora com a Manuela. Ela morou um tempo com a avó paterna, que conversou com a gente e está assim, indignada. Ela não consegue nem reagir à forma de tudo aconteceu. Então, o pai, Lucas, morava com a Manuela e com a madrasta. E aí a mãe desconfiou do sumiço e falou que, como mãe, sentiu que alguma coisa estranha tinha acontecido. A família do pai achou que a criança estava no conselho tutelar, que foi a informação que ele passou. E aí falou que a criança estava no conselho tutelar, ela foi até o conselho tutelar e não encontrou a filha. Fez uma busca por todos os conselhos da região e não foi encontrada nenhuma entrada da Manuela em nenhum conselho tutelar. Foi então que ela foi para a delegacia e começou um processo de investigação. Mas como mãe, coração aflito, não quis esperar e foi até a casa do pai, essa casa que o pai mora com a madrasta. Chegando lá, a madrasta teve uma discussão com ela. E aí, o que aconteceu? Ela foi agredida pela madrasta. Diante de toda essa confusão, o pai não aguentou e o próprio pai confessou o crime, confessou o que tinha acontecido com a Manuela, de 4 anos, que ela tinha sido morta e enterrada. E desde então, a polícia está no local. A gente pôde acompanhar, e são imagens chocantes realmente, do bombeiro, né? Que a menina não só ela foi morta, mas ela foi concretada dentro da própria casa. Então o corpo de bombeiros está nesse momento tentando tirar a menina de dentro da casa. Os moradores todos conversaram com a gente que esse casal morava lá há um tempo, que eles não tinham ideia que isso poderia acontecer, que a menina sentia umas falhas no cabelo, que eles achavam que poderia ser alguma doença, alergia, alguma coisa, mas ninguém imaginava que seria maus tratos. Mas depois que o pai confessou que sim, eram maus tratos que a menina sofria e que inclusive tem até uma suspeita de abuso sexual nessa menina de 4 anos. Casagrande, é tanta crueldade que assim fica até difícil falar se existe algum motivo para fazer isso com uma criança, porque não existe. Mas o que a família do pai suspeita é que essa madrasta tinha ciúmes da menina porque ela parecia com a mãe. E que tudo isso foi culminado por esses ciúmes que ela tinha e que a menina era muito ligada ao pai. O que corta ainda mais o nosso coração pensar num caso como esse. E mais tudo ainda, mais 3 crianças, sendo um irmão de pai e mãe, morando, né, junto nessa casa, com a irmã morta e concretada dentro da própria casa. Casagrande, falta até palavras às vezes para a gente falar tão chocante e absurdo que é um caso como esse. Casagrande. Exatamente. Inclusive tem mais detalhes que, claro, em respeito a você, o SBT decidiu não trazer. Em respeito à família da criança, a gente decidiu não trazer detalhes sobre essa história, justamente porque a história que já é terrível, que a Gabi veio contando, a apuração que ela fez lá no local, tem ainda outros elementos que tornam a situação ainda pior. Então, assim, a gente fica enojado, a gente fica com uma situação, Gabi, amigos que nos acompanham, imagino que todos nós estejamos agora com esse mesmo sentimento, de realmente uma descrença no ser humano. Claro que não dá para generalizar, mas a que ponto chega a frieza de uma figura, a frieza de uma pessoa,
ao ponto de matar a própria filha, enterrar o corpo da criança dentro de um quintal, manter uma história de sumiço, não trazer detalhes por 2 meses e agora depois ter a informação e descobrir que uma das possibilidades seria o eventual ciúme. O que está passando na cabeça do ser humano? A gente lembra, inclusive, é inevitável a gente não lembrar, está até conversando com o Lei, que é meu parceiro de estúdio aqui, é inevitável não fazer associação com o caso de Isabela Nardoni. Um caso muito semelhante em que aquela criança, para quem não se lembra, que foi arremessada da janela do prédio da casa do pai. Tinha também outro irmão no local, madrasta e pai na cena do crime. E esse caso, a única diferença, digamos assim, é que foi ainda mais chocante em relação a essa ocultação do corpo por tanto tempo. Mas assim, é desesperador e tem que noticiar um assunto como esse. Infelizmente, é a realidade que a gente está trazendo, que a Gabi está trazendo. Ela foi muito cuidadosa com as palavras que trouxe, justamente porque é de uma crueldade sem fim, uma crueldade sem tamanho. Eu não sei se uma figura como essa, um cara que se diz pai, um cara que tinha a responsabilidade de trazer a segurança, trazer amor para dentro de casa, tinha a guarda da criança e deveria cuidar, amar, educar e construir o caminho para o futuro, uma figura como essa não merece perdão. Você me desculpa. Você pode achar que eu sou radical ou algo parecido, mas uma pessoa como essa não merece perdão. Uma pessoa como essa, eu não acredito em ressocialização uma figura como essa. Uma pessoa que consegue fazer um crime como esse, consegue ter a frieza, a crueldade em todos os detalhes desse caso e ainda depois ter a possibilidade de ainda ter um pouco de vida depois que cumprir a pena, olha, eu realmente ia cair completamente, estou desacreditado com a sociedade. Quando a gente vê um caso como esse, eu fico realmente chocado.